O Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. 1. Para as coisas novas necessitam-se de palavras novas. Assim, o quer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo provocado por vocábulos iguais. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo já possuem uma acepção bem definida. Dar-lhes uma outra para aplicar à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas da anfibologia. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si mesmo outra coisa além da matéria é espiritualista, mas não quer dizer que acreditem na existência de espíritos ou em sua comunicação com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar esta última crença espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e, por esse fato mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo suas próprias acepções. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, mas liga-se também à doutrina espiritualista, da qual representa uma das fases. Tal é a razão pela qual leva no topo de seu título as palavras filosofia espiritualista. 2. Outra palavra sobre a qual importa igualmente entender-se, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e sujeita a numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um dá a essa palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia seria representada por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com um vocábulo certo para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria, e cessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, diz-se de um instrumento quebrado que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, existiria uma só alma para todo o universo que distribuiria as fagulhas entre os diversos seres inteligentes no curso de sua vida. Após a morte, cada fagulha retornaria à origem comum, confundindo-se no todo, tal qual os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, pois, nesta hipótese, existiria em nós mais que a matéria, restando alguma coisa após a morte. Mas é como se nada ficasse, pois, não restando a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos.
Conforme essa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade, sendo ela uma variação do panteísmo. Enfim, segundo outros, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é, sem contradita, a mais comum. Por quê? Sob um ou outro nome, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo existe no estado de crença instintiva e independente do ensinamento de todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões e não considerando senão o lado linguístico da questão, diremos que as três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que demandariam cada uma um termo diferente. Esta palavra tem, pois, tripla acepção e cada uma tem razão, em seu ponto de vista, na definição que lhe dá. A falha recai novamente na língua, por possuir apenas uma palavra para definir as três ideias. A fim de evitar equívocos, seria preciso restringir o sentido da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, é entender que se trata de pura convenção. Acreditamos ser mais lógico apoiar-se em sua acepção mais comum, porque chamamos alma o ser imaterial e individual que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Mesmo que esse ser não existisse e não fosse mais um produto da imaginação, ainda assim seria necessário um termo para designá-lo. Na falta de um vocábulo preciso para definir cada uma das outras duas acepções, chamaremos princípio vital o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a sua fonte, comum a todos os outros seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital é algo distinto e independente, podendo a vida existir sem a faculdade de pensar. A palavra vitalidade não traduz a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria existe em certas circunstâncias, segundo outros, e essa é a ideia mais comum. O princípio vital reside em um fluido especial, universalmente difundido, do qual cada ser absorve e assimila uma parte no curso da vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Isso seria o fluido vital, que, segundo certas opiniões, representaria nada mais que o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, há um fato irrefutável, por ser resultado de observação, e é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e é independente da inteligência e do pensamento, visto serem a inteligência e o pensamento faculdades próprias a certas espécies orgânicas. Enfim, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há aquela dotada de um senso moral particular que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, o que é a espécie humana. Compreende-se que, com uma acepção múltipla, a alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma por uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, ao qual daria, então, um nome qualquer. Assim, essa palavra não é representativa de uma opinião. É um proteu que cada um amolda à sua maneira. Daí a origem de tantas disputas intermináveis.
A confusão toda seria igualmente evitada, mesmo servindo-se de palavra alma nos três casos. Aí, desde que lhe ajuntássemos um quantitativo para precisar o ponto de vista pelo qual a encaramos ou a aplicamos. Ela seria, então, uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral que se distinguiriam por um atributo, como com o gás, por exemplo, que se distingue ajuntando as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poderíamos, portanto, chamar, e isso seria talvez o melhor, de alma vital para designar o princípio de vida material, alma intelectual para designar o princípio da inteligência e de alma espírita para o princípio da individualidade após a morte. Como podemos ver, tudo isso é uma questão de vocábulos, mas traz uma questão mais importante para nós entendermos. Partindo daí, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria aos animais e aos homens, e a alma espírita caberia apenas ao homem. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma deverá se reproduzir frequentemente no curso desse trabalho. Portanto, importa ser fixado no sentido que nós determinamos a fim de evitar qualquer engano. Vamos agora ao objeto principal desse ensinamento preliminar.